Você é o tipo de pessoa que acha que nunca vai estar numa academia, que odeia atividade física e acha que isso não é pra você? Eu sei, eu também já me senti assim, eu também já fui assim, mas eu me tornei uma pessoa diferente e hoje a atividade física ela faz parte da minha vida. Nesse vídeo eu vou te contar um pouco da minha história, como que eu saí de um extremo de uma pessoa que odiava exercício e hoje a atividade física ela faz parte, ela é essencial para mim. Continua nesse vídeo que eu vou te contar melhor. No meu último vídeo, eu contei um pouco sobre o meu processo de emagrecimento. Vai lá, assiste que vale a pena. E eu comentei um pouco sobre o meu processo com o exercício físico. Hoje eu vou focar exatamente nisso, mas eu preciso que você entenda uma coisa já do início. A atividade física, ela serve para várias coisas e ela tem vários benefícios. No meu caso, eu comecei por conta do emagrecimento. Então, todo mundo sabe que para você conseguir emagrecer, você vai precisar gastar mais calorias do que você ingere. Então, não é só fazer dieta, você vai sim se alimentar melhor, você vai conseguir ter resultado com isso, mas você precisa também fazer uma atividade física. E aí, ela começou com emagrecimento, mas depois ela começou a tomar outras frentes na minha vida. Isso me ajudou na minha autoimagem, na minha autoconfiança, na minha habilidade com pessoas. Eu vou explicar bem. Mas partindo desse princípio, eu vou te explicar como eu era no passado, porque eu odiava exercício. Eu era a pessoa que não fazia nada de exercício. Quando eu era adolescente, na época de escola, eu era aquela adolescente que eu estudei escola pública, enfim, acho que a maioria das escolas ainda hoje segue a mesma linha que tem ali 4 esportes principais. Futebol, vôlei, handebol, basquete. Tinha a aula de educação física, eu nunca gostei, porque eu já não tinha condicionamento, então eu não conseguia fazer e eu não gostava, logo não gostava. Então eu era aquela adolescente que fugia de atividade física, não participava da aula, eu não gostava. E aquilo já era um empecilho, eu já coloquei uma coisa ruim, assim, um bloqueio assim, com atividade física. Mas, como eu contei no outro vídeo, eu já vinha ali de um histórico, eu já tinha um sobrepeso, eu não era obesa, mas eu já tinha um sobrepeso, não tinha preparo físico e também eu não tinha o menor estímulo ali para fazer exercício, né? Eu, na fase ali, um pouco entre meus 17 e 18 anos, eu já estava incomodada com a minha aparência, mas não estava inconformada, eu estava incomodada. Mas eu fui lá e procurei uma academia. Começou daí. Procurei uma academia de bairro, super simples, e fui sozinha. Na época, eu já me sentia super mal, porque era um ambiente que eu não gostava, as pessoas me olhavam estranho, a roupa não ficava legal, porque eu estava acima do peso, eu marcava. O professor não me dava a menor bola, não falava só o básico, se vira aí. E eu não sabia o nome dos exercícios, não sabia o nome dos aparelhos. Assim, caos. Eu ia porque eu sabia que eu precisava, mas lá era um ambiente péssimo. Eu não tinha a menor vontade de estar lá. E eu acabava fazendo, sabe o quê? Só esteira. Porque a esteira era fácil, né? Era só ligar e sair andando e tal. Não aguentava correr, eu corria, parava. Mas eu, assim, não era um ambiente favorável para eu estar e só fortaleceu aquela mentalidade que eu tinha de não gosto de exercício físico. Nessa mesma época, coincidiu que eu comecei a trabalhar, eu estudava na época e namorava, então assim, a minha rotina era muito pesada, eu não tinha tempo. E eu também não priorizei. Então imagina, eu já não gostava de exercício, eu tinha outras coisas para fazer. Então eu não priorizei. Eu falei, vou deixar alguma coisa de lado e vai ser a academia. Eu parei de fazer exercício e continuei na minha vida. Então, correndo para lá e para cá, se alimentando mal, super mal, época de faculdade, eu não tinha a menor noção de falar, vou levar um lanchinho de casa. Eu comia o que estava na rua, comia um salgado, comia coxinha, enfim, não tinha a menor noção sobre isso. E aí, um pouquinho antes da pandemia estourar, era ainda no final de 2019 para início de 2020. Eu estava novamente insatisfeita com o meu corpo. E aí eu falei, vou tentar de novo, vou tentar a academia mais uma vez. E aí eu não morava mais onde eu morava antes, eu já morava em outro lugar com meu namorado, e tinha uma academia, inclusive uma academia
bem próxima, super simples também. Eu falei, eu vou começar de novo. Lá fui eu. Comecei, tem até uma foto aqui, que aqui eu já estava bem acima do peso, mas ainda não foi o máximo de peso que eu cheguei, tá? E a minha rotina era, ia pra academia, 5 horas da manhã, fazia só cardio, porque eu não tinha tempo, eu tinha que sair correndo para dar tempo de eu me arrumar para ir trabalhar. Trabalhava o dia todo, do trabalho eu ia pra faculdade e saía, chegava em casa assim, cansadíssima. E aquela rotina era muito pesada, mas eu queria tanto emagrecer, eu falei, eu preciso tentar, eu preciso fazer alguma coisa. Mas o que aconteceu na sequência? A pandemia. Então, fechou tudo, fechou a academia, fechou a faculdade, não tinha mais presencial, tinha que fazer aula online, o trabalho remoto, enfim, tudo dentro de casa. E como eu contei no outro vídeo, eu comecei a fazer exercícios em casa. Eu tive alguns insights, algumas coisas que aconteceram que me falaram, você tem que ir, vou fazer em casa com o que tem. E eu comentei que eu comecei com um jump, eu comprei um jump e fiz aulas em casa. Então eu via no YouTube e fazia as aulas todas em casa sozinha, um jump só. E no começo, aquela dificuldade que eu tinha na academia, em casa era melhor. Por quê? Na academia eu tinha vergonha de me expor, eu não sabia as coisas, eu me sentia super mal. E em casa, ninguém tava me vendo, eu tava fazendo tudo do meu jeito, eu podia estar fazendo a coisa mais horrível do mundo, ninguém ia me julgar, ninguém tava vendo, no máximo meu marido tava vendo, mas ninguém ia rir de mim ou ia falar mal de mim. Então, isso já é um ponto principal que pode ajudar. Se você não gosta ainda de exercício físico, academia, busca primeiro alguma coisa que você goste e você tem que testar, porque como que eu ia saber que eu gostava de jump? Eu não sabia, mas eu procurei testar e foi algo que eu gostei bastante. Então, pesquisa alguns exercícios e se você estiver numa situação muito difícil, comece em casa. Faz em casa, dá resultado. E aí essa vergonha que você tem, você não vai sentir. Você vai se sentir mais confiante para poder errar em casa. E engraçado que uma coisa que aconteceu, então no exercício do jump, é um exercício que força muito. A mola absorve o impacto. E, de novo, eu vou falar aqui, procura aí na internet por Tatiana Trevia, porque foram as aulas dela que eu comecei a fazer, e a aula dela é sensacional, é boa, a aula é boa demais. E aí uma coisa que me incomodava era o suor. Eu estava tão acima do peso, e fazer exercício muito cardiorrespiratório, porque o jump força muito, emagrece muito, né? Eu suava. Mas tanto, e eu tinha agonia daquele suor em mim mesmo, o meu professor tinha agonia daquilo, eu não sei se outras pessoas têm isso, mas eu tinha um nojo daquele monte de suor, eu pingava, assim, se eu tirasse a camiseta e fizesse assim, ó, saía água. Então eu ficava com aquele sentimento, e aí eu pensava, gente, mas eu preciso gastar caloria, eu tô assim porque eu tô acima do peso. Até a hora que eu aceitei. Quando eu suava na academia, parecia que eu tava errada, eu me sentia inadequada, parecia que ninguém tá suando desse jeito porque só eu. E em casa, eu falei, eu vou aceitar e é isso, deixa suar. Fazia um coque no cabelo aqui, prendia e vai. E foi aceitando essa dificuldade que eu fui melhorando, fui pegando jeito, eu sabia. E aqui tem os vídeos, né? Enfim, tá rolando aí os vídeos que vocês estão vendo como que eu tava e eu fazendo aqui na sala dessa mesma casa aqui. E o engraçado é que aquele momento, ele se tornou o meu momento. Eu não via aquela hora de exercício como eu via na academia. Então eu achei algo que eu gostava. A aula tinha música, tinha coreografia, e eu comecei realmente a fazer, era a forma de eu desestressar, era o meu momento, ele ligava, põe a música e faz, e eu fui ficando boa, eu fui pegando a coreografia, os movimentos, o nome, eu realmente fui me aprimorando, e eu vi o resultado, eu comecei a perder peso, isso que foi o que mais me ajudou, porque era um exercício muito forte no sentido de cardiorrespiratório, né? Eu fiquei boa, né? Então fui lá e
comprei um pezinho de 5 quilos, um halterzinho, comprei uma caneleira, tudo pela internet. Comprei um tapetinho, comprei uma barra, comprei uma barrinha simples. Barra essa que antes era um cabo de vassoura, tá, gente? Cabo de vassoura. Os exercícios da Tatiana, muitos ela fala, gente, pega o que você tem em casa, pega um cabo de vassoura, põe um saco, 1 quilo de sal, põe 1 quilo de sal, enche garrafa de água, dá seu jeito. Ela ensinava. E aquilo foi me estimulando tanto. E eu comprei uma barrinha e eu fazia aqui na sala da minha casa, eu já tava craque. Eu montava aqui minha academia aqui e fazia em casa os exercícios e eu estava indo muito bem. E eu fiz 1 ano. Eu fiquei 1 ano fazendo exercício assim, religiosamente, porque, de novo, era o meu momento. Aquilo eu não via como um castigo, eu via como uma diversão. Nesse 1 ano, chegou um momento que eu fiquei muito boa, só que os pesos que eu tinha em casa, eles já não eram suficientes. Eu precisava de algo a mais. Então eu superei esse momento de que o exercício era ruim, eu criei o hábito de fazer e eu já me senti boa. E aí foi mais fácil para ir para academia nessa hora. Então eu vi que eu não ia ficar comprando um monte de peso, mesmo porque na minha casa nem cabia, não dava para comprar mais. E o exercício já estava pouco. E aí foi quando eu voltei para academia de musculação, mas aí já era diferente. Eu não tinha mais aquela visão de aquilo é um castigo, as pessoas estão me notando, mesmo porque eu já tinha emagrecido. Eu já tinha emagrecido nesse 1 ano, eu não estava ainda na minha fase final, mas eu já tinha resultado. E quando eu cheguei lá, eu não estava preocupada se tinha gente me olhando. Pode até ser que tinha, mas eu realmente assim, eu não estava. Eu estava numa cabeça assim, a mente blindada. Eu falei, eu vou fazer, eu já faço em casa, por que eu não vou dar conta de fazer aqui? Aqui que tem mais peso que eu vou poder melhorar. E foi mais fácil. E aí volta essa minha dica. Você tem que tentar facilitar a tua vida. Não começa já no mais difícil. Então ir para academia, fazer uma musculação tradicional pode ser o mais difícil. Começa fazendo outras atividades, começa fazendo o que cabe na sua rotina, para aquilo se manter, que é o mais importante. Então, se eu puder te dar um conselho agora, primeiro, cria o hábito. Segundo, ache uma atividade física que você goste. Se for caminhada, se você falar para mim assim, Carol, eu não tenho tempo hoje para fazer academia, eu não tenho tempo em casa, eu não sei. Eu só tenho final de semana. Faz final de semana. Muitas pessoas vão falar, mas não emagrece. Faz, confia em mim. Confia por quem passou no processo. Faz qualquer coisa. Se só cabe na sua rotina fazer uma caminhada no prédio, faz. Tem gente que tem academia no prédio, eu não sei o que você vai fazer, mas faz qualquer coisa. E hoje em dia tem mais possibilidades. Tem aula de dança, tem beach tênis, tem crossfit, tem bike, tem corrida, tem tanta coisa. Se permite conhecer um novo esporte, porque algum você vai gostar. E muitos você vai até conhecer pessoas, você vai acessar novos ambientes. E aí o meu outro ponto que é primordial é o ambiente. No meu caso, eu fazia em casa e o meu ambiente era só eu. E antes eu consumia conteúdo na internet, eu via vídeo de receita, vídeo de comida, coisas que me favoreciam a engordar. Quando eu comecei a fazer exercício, eu entendi que eu vou ter que mudar o que eu consumo. Porque, assim, não faz sentido eu me matar aqui pra fazer um exercício, cansar, suar pra caramba, e sentar no sofá e ver um vídeo de um bolo de chocolate com calda. Não faz sentido. Então, eu comecei a parar de seguir muitos perfis, desinstalei iFood, e eu comecei a seguir pessoas desse ramo para eu consumir esse assunto. Então, comecei a seguir Renato Cariani, Leandro Twin, pessoas do ramo fitness. Tem vários nomes aí, cada um tem um estilo. Mas seguir pessoas que falam sobre isso me fazia estar num ambiente, mesmo que sozinha em casa, mas meu ambiente virtual fazia eu estar sempre ali em contato com esse assunto. Então eu via vídeo de gente como fazer a técnica correta,
eu via vídeo de dica, de motivacional. Então, essa é uma outra coisa importante. Muda teu ambiente. Eu sei que tem pessoas que têm em casa outros familiares que não ajudam e que não quer fazer dieta, não quer fazer exercício e isso pode desestimular. Não tem problema. Você tem que pensar em você. Esquece os outros por um minuto. A pessoa não quer te ajudar? Deixa ela. Cada um faz o teu. Faz o teu ambiente bom, nem que seja pela internet, mas faz, porque isso faz diferença. Então, saí, fui pra academia. Na academia, aí eu, mente blindada, já tava emagrecendo e comecei a ganhar massa e fiquei com o corpo e cheguei no meu peso legal e eu fui vendo resultado e aquilo foi me mudando como pessoa. Eu fui ficando uma pessoa tão mais confiante, tão mais alegre, até para eu falar, eu não tinha raiva mais de mim, eu tinha mais confiança. E eu fui ficando boa. Uma coisa que eu fiz também que ajudou, fica aqui de dica, eu comprei uma bike spinning. Então eu comecei a ficar tão boa no negócio que aquilo não era pouco para mim. Eu queria cada vez mais os desafios. Eu comprei uma bike spinning, que na internet tem vários modelos, eu comprei uma. Por quê? Eu pensei o seguinte, eu não tinha tempo para ficar 2 horas na academia. E eu fazia o meu treino de musculação, mas eu queria algo a mais. E eu já queria fazer outra coisa além do jump. E aí o que eu comprei? A bike me ajudou, porque a bike você faz no conforto da sua casa. Se tiver chovendo, você não precisa sair na chuva, se expor. Você faz com a roupa que você quiser, você põe qualquer roupa, põe a roupa furada, qualquer coisa, ninguém vai te julgar. Na bike, você pode fazer outra coisa enquanto você faz a bike. Então, você pode responder e-mail, mexer no celular, ler livro, ouvir música, ver podcast, não sei. Você consegue fazer um cardio. A bike, ela mudou de patamar o meu condicionamento físico. Então, eu tinha um preparo, mas esse preparo aumentou pra caramba fazendo bike, o meu cardio mesmo. E perna e glúteo. Eu tive um resultado muito acima na musculação por conta da bike. Então, a bike, você coloca um pouquinho de carga, ele força ali a sua musculatura da perna. E aí eu fui ficando com a perna cada vez mais definida, bonita e tal, e aquilo foi me incentivando. E eu tinha uma coisa puxava a outra. Eu ia bem na bike, ia bem na musculação e eu fui ficando legal e me desafiando cada vez mais. Então, segue uma dica aí, se você também quer fazer exercício em casa e não quer fazer jump, por exemplo, compra uma bike. Faz uma bike spin em casa, porque eu vou te falar, ajuda muito, muito, muito. Bike já tinha sido superada, até hoje eu faço, mas eu queria mais. Então eu já estava numa fase que o exercício, eu já sabia que ele me dava resultado. Eu já tinha provas reais que ele fazia diferença na minha vida. Eu falei, eu não vou abrir mão do esporte, porque foi o esporte que me trouxe confiança e me trouxe o resultado que eu queria. Eu não vou abrir mão. E isso virou uma regra para mim. Então eu saí de uma pessoa que não gostava de nada, mas aos poucos aquilo foi progredindo. E aí eu saí da bike e comecei a fazer corrida. Comecei a praticar corrida. Hoje tá na moda corrida, mas eu queria me desafiar porque eu não aguentava correr antes, né, antigamente. E eu falei, pô, se eu faço isso aqui tudo, faço bike, faço academia, eu aguento correr também, por que não? E fui. Comecei a procurar grupo de corrida, comecei a me inscrever, corrida de rua. E eu corro aqui perto da minha casa, eu corro até a Avenida Paulista, para quem conhece, aqui em São Paulo. Participo desses grupos de corrida de 5, 10 km e eu ainda não sou especialista em corrida, mas eu corro. Eu posso falar que eu corro, eu aguento correr. E não tem nada mais gostoso do que você sentir que seu corpo te aguenta. Você sentir que você aguentou correr e você se superou. E eu não sei explicar essa sensação. Parece papo de coach, mas não é. Você se sente diferente, você se sente tão capaz, fala, cara, eu aguentei correr direto 5 km. E para uns pode ser pouco, mas para outros eu sei que é muito. Então, a corrida também começou a me ajudar e eu comecei a conhecer outras pessoas. Tem tantas pessoas legais por aí que você pode fazer amizade e virou uma atividade que eu fui juntando no meu portfólio ali de atividade física. Depois da corrida, eu sou uma pessoa de fases.
eu queria algo a mais. Lá vem eu. Só que dessa vez eu estava numa época com problemas no meu trabalho, problemas de relacionamento, e eu queria algo que não só me gastasse energia, mas eu estava procurando uma coisa que me ajudasse com pessoas. Então eu comecei a pesquisar algum exercício, eu queria saber algo para entrar em combate com as pessoas. Eu até falei isso em um outro vídeo meu sobre disciplina, mas de uma forma resumida, eu pesquisei e eu achei sobre luta. E eu falei, eu vou começar a fazer artes marciais. Na época, o que eu achei foi Muay Thai, que é uma excelente arte marcial. Quem puder, faça. Eu não sabia nada de luta, eu fazia academia, fazia musculação, fazia corrida, não sabia nada de luta. Eu encontrei uma academia, eu cheguei no mestre, expliquei minha situação, falei, eu não sei nada, não sei nome, não sei nada, eu tô aqui com a cara e a coragem, e isso aqui é pra minha cabeça, eu quero aprender. E eu fui, e eu aprendi tanto, conheci pessoas tão legais também, mas eu aprendi a sentir dor, aprendi a golpear, aprendi disciplina, aprendi respeito, aprendi a hora certa de você golpear, a hora certa de você recuar, a hora certa de você não demonstrar o que você está sentindo para o seu oponente. E eu consegui trazer muito dessas experiências do Muay Thai para a minha vida profissional, que era o que eu estava procurando. Eu não estava só atrás de algo físico, eu precisava de algo a mais. E eu gosto de desafio. E eu fiquei boa. Eu batia forte, o pessoal falava, cara, eu bati forte. Eu batia forte, eu aguentava apanhar. E eu tenho essa energia bruta dentro de mim, que eu não identificava essa energia lá atrás, mas ela florou de uma forma em mim, e eu uso ela totalmente a meu favor. Eu me graduei no Muay Thai. Meu marido depois começou a fazer, ele viu o resultado e aí ele também começou a querer participar e era muito legal. E eu fiquei boa de novo. Eu fiquei boa e eu gostava, eu já estava no outro patamar e eu sentia confiança, eu falei, eu sei me defender. Eu sei, se alguém me abordar, eu sei como me posicionar, eu sei me defender sozinha. E outra recomendação, faça uma luta. O esporte, ele te forja, ele faz você aprender e faz você se sentir uma pessoa que aguenta, uma pessoa capaz, e normalmente isso em grupo. Faça esporte, faça mesmo, porque ele te forja como pessoa. E chegamos à minha fase atual. Eu parei de fazer Muay Thai por conta da rotina de novo de trabalho. Eu mudei de trabalho, meu marido mudou de trabalho, os horários não estavam batendo da aula, e outras coisas na minha vida pessoal, e eu tive que parar. E eu fiquei só na musculação, corrida, bike, e aquilo voltou para mim a estagnar. Eu queria algo a mais, eu precisava de algo que me desafiasse. E eu já tinha essa experiência da luta. E tinha uma modalidade que eu sempre quis fazer, que é o CrossFit. Eu sempre quis fazer CrossFit, eu sempre achei legal. E eu fiquei fuçando, vou procurar uma academia, achei. Tem mais ou menos um mês, não deu um mês ainda, que eu comecei a fazer CrossFit. E aí vem a minha pergunta para você. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Você sabe me responder? É complicado. Você se colocar numa posição de aluno, de não saber, é difícil, porque às vezes a gente fica bom em algo e não quer dizer porque você é bom naquilo que você vai ser bom na outra coisa. Você vai ter que trilhar um caminho, você vai ter que começar. E a minha experiência do CrossFit, eu gosto de CrossFit, eu tô gostando, mas não tá sendo fácil pra mim. Tá sendo super desconfortável. Quando eu comecei a aula, o primeiro dia, eu voltei, assim, os nomes todos em inglês, eu não sei a técnica, eu não sei os movimentos, eu olho pra lousinha e eu não sei nem o nome e a sequência. Eu não me senti nada recepcionada. Eu vi que as pessoas, cada um faz o seu, pelo menos no primeiro momento. O professor fala muito rápido e eu não entendia, e eu me senti de novo como lá atrás, aquela menina que na musculação achava chato. Mas aí eu parei, eu falei, eu não vou parar. Eu já fiz tudo isso.
eu vou me permitir sim, todo mundo começou de algum lugar. Se eu dei conta de fazer tudo isso que eu já fiz, eu vou continuar assim, esse povo vai ter que me engolir, e eu vou aprender, e eu vou ficar boa sim. Ninguém sabe de onde eu vim, as pessoas não sabem da minha história. Eu já estive lá no fundo do poço e eu saí de lá. Então, assim, não vai ser uma cara feia que vai me fazer desistir, não, mas não vai mesmo. Eu vou fazer, vocês vão ver daqui a um ano, como que eu vou estar daqui a um ano com esse negócio de crossfit. Eu vou aprender, mas assim, tenha humildade para fazer o que eu tô fazendo, se você era boa no Muay Thai, parabéns pra você. Aqui você é só mais um, você tá começando agora do zero, aprende. E é legal. Eu gosto de desafio e o mais interessante é que eu não era assim. Gente, eu não era assim. Se eu consigo ser assim, você também consegue. Então, cada um tem uma jornada. Cada um tem um processo. Cada pessoa tem uma oportunidade. Tem pessoas que têm facilidades e a gente não pode se comparar a elas, porque isso é muito duro com você mesmo. Tem pessoa que tem empregado, tem pessoa que tem babá, tem pessoa que trabalha meio período, e também tem pessoas que têm filho, que trabalha o dia inteiro, que estuda, que cuida do familiar doente. Tem tantas situações, você não pode pensar só naquilo externo. Se compara só com você, para não ser tão pesado, não ser tão duro. Saiba que cada um tem a sua jornada e o resultado é só seu. Se permita fazer coisas diferentes, porque para você ter novos resultados, você vai ter que fazer coisas diferentes de antes. E saiba que existe sim uma forma de você conseguir. Não é porque você passou por uma situação ruim que você está determinada a viver ruim para a vida toda. Alguma fase ela passa e você vai conseguir fazer de novo. E o esporte, hoje focando especificamente na atividade física, ela molda caráter, ela te faz se sentir confiante. Então, começa pequeno, começa fácil, começa com o seu melhor hoje e evolui. Cria o hábito, mas evolui. Lá na frente você vai ver o resultado e o quanto que você evoluiu na sua vida. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta aqui, me fala qual que é a sua dificuldade, que exercício que você gosta. Vamos trocar experiências e eu fico por aqui. Até mais.